Apesar de amarmos servir a Deus na CCB, sabemos que temos uma doutrina bíblica, um modo reverente de cultuar a Deus, e não conseguimos nos imaginar em outro lugar, a não ser na congregação. Devemos vigiar para que não cometamos o pecado do orgulho, menosprezando outras denominações e seus respectivos membros, bem como aqueles dentre nós que erraram. Assim sendo, apresento aqui 5 práticas que nós da congregação devemos evitar, para não sermos erroneamente vistos como arrogantes, orgulhosos e exclusivistas, o que várias pessoas acusam a gente, né, de exclusivismo. Eu vou ler aqui uma matéria que me mandaram explicando sobre o exclusivismo. Exclusivismo. Muito embora seja maravilhoso servir a Deus na CCB, e nós desejássemos que todos compartilhassem conosco dessa alegria, isto não deve nos fazer pesar que os demais evangélicos não serão salvos. A salvação é unicamente por Jesus e pela igreja que alguém frequenta. Chamar crente de outras igrejas de primos, membros de outras igrejas, não são nossos primos, mas nossos irmãos em Cristo. Todos os crentes sinceros de outras denominações estão servindo a Deus na medida do entendimento que o Senhor concedeu a eles. Não existe primo na fé. Apesar desse negócio de primo, isso daí foi dado... Isso daí, alguns, não era a congregação que mandava. Alguns irmãos naquela época, lá em 1970, 80, eles brincavam. E o pessoal me lembro na época, da Assembleia de Deus, eram nossos primos, mas brincava por se parecer, né? Mas não que a igreja mandava chamar ou não considerava como irmãos, né? Condenar os irmãos que pecaram. Alguns irmãos, infelizmente, acabam caindo em pecado de fornicação ou adultério, e por isso perdem a liberdade na igreja. Todavia, apesar de graves, estes não são necessariamente pecados para a morte, ou seja, podem ser perdoados por Deus. Aqueles que pecaram e conduzido à comunhão da igreja se demonstrarem arrependimento e um bom testemunho. O julgamento final cabe a Deus e não a nós. E isso que eu sempre falei aqui no meus vídeos sobre essa parte, né? E hoje me enviaram esse comunicado aqui. Uma pessoa que fez, pediu para me ler no meu canal. Estou lendo. Chamar pastores de ladrão. Muitos chamam, né? Ah, pastor ladrão, né? Sabemos que muitos pretensos pastores são de fato mercenários, lobos que só querem a gordura e a lã das ovelhas. Entretanto, não devemos generalizar. Existem obreiros não remunerados em outras igrejas, também já falei isso, que também fazem a obra de Deus por amor. Podemos até questionar o título de pastor, mas não o caráter de todos eles indistintamente. É isso que eu falei, tem muitas pessoas de outra denominação, que lá também tem o pastor e tem o dirigente. É pastor e dirigente, né? Chamar as outras denominações de seitas. Antigamente, era muito comum que nossos irmãos se referissem às outras denominações como seitas e aos seus respectivos membros como seitários. Contudo, essa é uma prática hostil e que, ao invés de fazer alguém querer conhecer esta obra, afasta e causa antipatia. Também devemos evitar de pronunciar a palavra criatura, que já é ensinamento na igreja, que é alma testemunhada, não é criatura. Antigamente chamava, depois os irmãos foram sendo mais iluminados por Deus e ensinam os irmãos a falar alma testemunhadas. Então, essas são as 5 coisas. Caiu aqui no meu caderno. São as 5 coisas que não devemos cometer esses erros, que é 5 práticas que nós da CB devemos evitar, que é exclusivismo, chamar crente de outras igrejas de primos,
condenar os irmãos que pecaram, chamar pastores de ladrões, chamar outras denominações de seitas. Certo? Isso aí, porque chama a congregação, né? Outras, tem algum pessoalzinho aí, até da própria igreja, que era da própria igreja, chama a congregação de seita. Daqui eles sabem, depois eles falam que nós chamamos outra denominação, mas dentro da congregação tem aqueles que deixaram a congregação e hoje chama de seita, né? Chama pastores de ladrões. Nós não devemos ficar falando de nenhum nem de outro pastor, né? Existe, como diz aí, aqueles que tiram a lã das ovelhas, mas existe aquele que trabalha. Eu mesmo conheço 3 pastores da Assembleia de Deus que trabalham por amor. Por amor, pelo Evangelho, querendo anunciar o Evangelho. Conheço eles. Teve um que já trabalhou comigo. O outro parece que foi meu vizinho. Mas são pessoas amorosas, que servem a Deus de verdade. E condenar os irmãos que pecaram. Tem muitos que nem sauda. Passa na rua, aquele irmão pecou. Aí o irmão vira uma calçada, ele vai, se muda para outra calçada. Correto? Se muda para outra calçada. Uma vez, eu congregava numa certa igreja, era minha comum. E ali tinha um jovem que ele era assim, ele dava uma de profeta, né? Mas ele congregava, ele ia para a reunião da mocidade, reunião de jovens menores. Ele era bem temente. Só que ele conheceu uma irmãzinha na igreja e começaram a namorar, marcaram o casamento. Só que, como diz aí fora, avançaram o sinal, né? Não tomaram cuidado, acabaram pecando. Vamos dizer o português claro, né? Avançaram o sinal e tal. E ficaram um bom tempo ali até a barriguinha da irmã querer já, a irmã ficou grávida, já apontar já gravidez. Só que eles mesmo por conta própria, o ministério não chegou nem a falar nada, nem o cooperador do jovem, eles por conta própria ficaram com vergonha e não foram mais para a igreja. Tá bom. Só que eu conhecia muito ele, a gente fazia muita visita em casa de família. E ele passou, e uma vez eu estava indo pela calçada e ele vinha vindo. Ele, a esposa e o bebezinho já tinha nascido, estava num carrinho de bebê. E ele estava vindo na calçada de frente comigo assim. E quando eu avistei eles, eu pensei comigo, vou dar um abraço nele, eu não vou virar a cara para ele, porque eu não posso julgar ninguém, não é eu que vou dar salvação, né? E fui indo. Só que quando ele me viu, ele cochichou com a esposa e mudou para outra calçada. E eu achei aquele negócio e falei, não, ele deve estar com vergonha de mim. E eu mudei junto. Atravessei para o outro lado. E ele, quando viu que eu atravessei, aí ele retornou para onde ele estava. Quando ele retornou, eu mandei ele parar. Já estava já próximo, a gente já se bicando, né? Perguntei para ele por que ele estava mudando da calçada. Aí ele ficou sem graça. Sai, irmão. Não estava. Eu não tinha visto o irmão. Eu falei, não, o irmão me viu assim que eu mudei 2 vezes por sua causa. Quer saber por quê? O irmão está com raiva de mim, alguma coisa. Aí ele, sem graça, olhando para a esposa, falou assim, não, o irmão sabe o que aconteceu aí. Muitos irmãos não passam perto da gente, não saudam, não conversam. Aí eu falei para o irmão, dá um abraço aqui. Abracei ele e falei, não, irmão, a nossa amizade permanece a mesma. E isso é uma coisa individual do irmão. Não é nem comigo, nem com a igreja, nem com os anciãos. É individual com o irmão, com Deus. Se o irmão for sincero, assumir e começar a dar bom testemunho, demonstrar um arrependimento, como diz aqui, pode ser perdoado por Deus aqueles que pecaram, reconduzindo a comunhão da igreja e se demonstrar o arrependimento e o bom testemunho. Depois desse fato, né, assumir a criança com a mãe, e Deus mesmo vê que o irmão está ali humilhado perante Deus. Não vou falar perante os irmãos, nem deve ser
se humilhar perante a igreja, perante Deus. Né? E logicamente, perante Deus, requer uma humilhação mesmo. Não precisa nem mandar de pedir, né? E Deus vai te dar um perdão. Aí deu um abraço nele e falei, não, irmão, volta para a igreja. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Só que o irmão sabe que, né? Ele sabe que os irmãos não chegaram a tirar a liberdade dele. Porque assim que a irmãzinha começou já a crescer a barriguinha, a irmãzinha já ficaram com vergonha de ir. Um belo dia eu tô lá na igreja, que eu ia pra limpeza lá durante o dia, né? Aí a gente tinha uma limpeza na congregação durante o dia, limpeza geral. Tá aí lá com a esposa, trabalhando. Falei, tá vendo? Fica entre a gente aí, irmão. O irmão não foi excluído por Deus, não. Só que assim, irmão, quando falar não foi excluído por Deus, a pessoa em sã consciência sabe o que fez. Ele sabe que ele deve satisfação a Deus, não a um ao outro. Entendeu? E ele sabe que automaticamente a pessoa que é humilde, a pessoa que demonstra arrependimento, ele sofre todas as consequências em questão de liberdade na igreja. Ele sabe que não tem liberdade porque ele fez alguma coisa errada e ele precisa pagar aquele preço. E precisa requerer o perdão de Deus. Não o perdão de um irmão porque gosta dele, o outro porque é filho do ancião, filho do diácono, não. É de Deus. Entendeu, irmão? Por isso que eu achei bom ler essas 5 práticas nós da CCB devemos fazer. Que muitos, infelizmente, irmão, muitos, por isso que às vezes a gente vê no YouTube alguém falando aí, a congregação é exclusivista. Tem aqueles irmãos lá que chamam os outros de primo. Ele não é melhor do que a gente, primo. Aí o outro chega e fala, não, ó, eles chamam a gente de sectário. Para eles, qualquer igreja são sectário. Eles são melhor do que a gente. Né? Aí tem outro que ainda chega e fala, aquele pastor da sua igreja, ele é ladrão. Ele é ladrão. A pessoa que está na igreja vai se achar ofendido, por mais que ele tenha desconfiança na igreja dele, e por mais que o pastor da igreja dele seja arrancador de ovelha, de pele de ovelha, ele não vai ter uma empatia boa pela igreja. Ele não vai nem querer visitar mais a congregação. Entendeu? Que nem eu postei uma vez aí um casal da Assembleia de Deus que foram visitar a igreja no interior do Paraná. Chegou lá, gostou tanto, me ligou na hora, irmão. Tirou a foto da irmã de véu que pegou emprestado. Nós estamos aqui. E Deus falou com as nossas almas hoje. Entendeu, irmãos? Então essas são as 5 práticas que nós da CCB devemos evitar. Tá bom? Ficam todas na santa paz de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E hoje está um frio. Aqui deve estar fazendo hoje. Eu não saio nem no quintal. Deve estar fazendo 5 graus. Estou aqui tremendo. Ó. 1, 2, 3 blusas. Tremendo, mão gelada de tênis. Santo Deus. Está muito frio. Imagine lá pro sul mesmo, onde diz que faz -1, -2. Santo Deus. Então tá bom, irmão. Fico todo na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer.